Hoje nesse vídeo, eu, Ana Letícia e minha colega Marina vamos apresentar sobre a técnica de espectrometria de massa. A gente vai começar introduzindo o que seria a espectrometria de massa, e ela é uma técnica laboratorial analítica, onde ocorre a separação de uma amostra, dos componentes de uma amostra, por meio da sua carga e da sua massa. Ela assume 4 etapas, como a gente pode ver, sendo a primeira a ionização, depois a aceleração, a deflexão e depois a detecção. São fases muito importantes, estão ligadas diretamente, como a gente pode ver na imagem, que, além de tudo, a espectrometria depende de um computador, que é para poder fornecer essas informações e recolher essas informações durante o experimento. Dentre o seu uso, da espectrometria, a gente pode destacar que ela serve para identificar elementos e isótopos. Então, quando a gente tem uma amostra e quer identificar quais elementos compõem ela, se ela tem isótopos ou não, então a gente usa a espectrometria de massa para determinar massas moleculares. Quando você precisa determinar uma massa, a espectrometria também fornece essa possibilidade. Identificar estruturas químicas, ela também fornece, porque diante dos seus processos é possível determinar a estrutura da amostra que você está analisando. Muito usada para medir purezas de uma amostra, quando a gente tem alguma amostra que a gente quer ver se ela está com um grau de pureza alto ou baixo. Vamos supor a água, talvez a gente quer saber se a água está pura, a gente pode usar a espectrometria e medir massa molar. A gente vai falar agora um pouco sobre o artigo que foi usado. Depois de conhecer o conceito de espectrometria, a gente vai entrar agora no artigo. O artigo usado foi de tema: a aplicação da espectrometria de massa com ionização por elétron na análise de alcaloides do mulungu. Os autores desse artigo são o Luiz Guilherme Pereira Feitosa, Thaís Guaratini, João Luiz Calegari Lopes, Norberto Peporini Lopes, Aline Cavalli Bizarro e Denise Brentan da Silva. Esse artigo foi publicado na revista Química Nova e no ano de 2012. A gente tem como introdução sobre esse trabalho falar sobre um pouco da espectrometria de massa por meio da ionização de séries homólogas de alcaloides eritrínicos. Então, vamos pegar esse método, e por meio da amostra de mulungu fazer essa análise. Agora, passando para a parte experimental, a gente vai usar cascas de Everna, que seria o mulungu. Elas foram fornecidas, foram adquiridas por um fornecedor registrado, e por meio disso a gente triturou elas num moinho de facas e tirou 0,5 quilos do material. E nesse material foi extraído por colocação com etanol. Após a rotaevaporação a 50 graus Celsius, o extrato etanóico apresentou um rendimento de 9%. Então, a gente pode ver que o rendimento foi bom, Foi um valor alto. E é possível ver que, posteriormente, o extrato etanóico foi submetido à marcha química para alcaloides. Assim, 0,43 gramas do extrato etanóico foi dissolvido em diclorometano, 8 por 2 metanol.
e submetido a uma extração com uma solução de HCl a 5%, com pH 2. E a seguir, a fração aquosa foi alcalinizada com NH4OH em volume suficiente para atingir um pH 10 e extraída com diclorometano. Após a eliminação do solvente, a pressão reduzida, obteve-se um rendimento final de 0,09. A gente pode ver que o rendimento caiu muito, né? E nesse desenvolvimento, a gente tem como dois processos a análise por cromatografia e a análise por espectrometria de massa com ionização. Pegou a fração alcaloídica e foi analisada por meio da espectrometria de massa com ionização. Ela foi feita por uma infusão direta e ela tem como dados temperatura do gás de secagem a 200 graus Celsius, fluxo de 4 litros por minuto, nitrogênio com gás nebulizador a pressão de 0,4 bar e voltagem de capilar de 4.500 volts. A calibração interna foi feita antes da análise. E essa análise foi feita de modo positivo e com a aquisição de um espectro full scanner de 0 a 1200 DA. Como todo processo de espectrometria, a gente vai analisar nos resultados de discussões que há uma margem de erro. Na maioria dos processos, né, tem essa margem de erro e nesse processo também ocorreu isso. Essa tabela a seguir, ela mostra os resultados obtidos a partir do uso desses equipamentos. O extrato alcaloídico Ervena, que é um mulungu, ele foi submetido à cromatografia em fase gasosa associada à espectrometria de massas, revelando a presença de 5 possíveis alcaloides, que são esses apresentados aqui na tabela. A análise do espectro de massas do constituinte majoritário dessa fração mostrou a presença da reação de RDA como esperado para a classe dos arsenoides. Além disso, foi observada a baixa intensidade do íon molecular, sugerindo a presença do agrupamento carbonila, como apresentado por Milliton e seus colaboradores. Com base na revisão da literatura, observa-se que Barton e seus colaboradores descreveram o perfil de fragmentação da eritradinona em conjunto com outros dados espectroscópicos. A comparação dos dados mostra que os íons observados para esse alcaloide são os mesmos observados para o constituinte majoritário da fração alcaloídica de mulungu. A análise das intensidades relativas também está de acordo com a proposta, com destaque para o mesmo valor baixo de intensidade para o íon molecular. Finalmente, a presença de eritratidinona foi confirmada pelos dados de IESEM em alta resolução, com um erro de menos 0,26 ppm para a forma molecular esperada, que é o terceiro item da tabela que a gente observa. Desculpa, terceiro não. Vai ser o último item da tabela. O trabalho de Flauzino Júnior e seus colaboradores relatou a presença de alcaloide eritrínico da subclasse dianoide 11 alfa-hidroxieritravina nas flores de mulungu, o que indica que o carbono 11 é um dos sítios de oxidação. Essa proposta é corroborada pela presença de um íon no espectro de ESM em alta resolução. Com isso, esse alcaloide eritrínico recebe o nome de 11-hidroxieritratidinona, o qual é relatado pela primeira vez como produto natural. Os perfis de fragmentação das substâncias erizotrina e eritradina em alta resolução
confirma a presença de alcaloides na fração, com erro de menos 3,1 ppm para erizotrina e menos 5,8 ppm para eritradina. Também a gente observa aqui na tabela 1. A erizotrina já foi relatada em Mulungu. É isso. Aí aqui, como conclusão, a gente percebe que o trabalho demonstrou que o uso de dados quimiosistemáticos do gênero em conjunto com a técnica de cromatografia em fase gasosa, associada com a espectrometria de massas, em adição aos dados da espectrometria de alta resolução, permitiu a identificação direta de uma série homóloga de alcaloides eritrínicos de Mulungu. Foram identificadas 5 substâncias, sendo um epímero que provavelmente se trata de um artefato de eritradinona e a substância 11-hidroxieritradinona, relatada pela primeira vez como produto natural. Esses dados abrem a perspectiva de um trabalho sistemático por essa abordagem para análise de diferentes fornecedores de matéria-prima, permitindo maior controle e segurança ao usuário final dos produtos.